A gente pensa em fake news e na hora relacionamos com a internet, não é mesmo? Mas notícias falsas sempre existiram. Mas de que forma o uso da internet potencializou o acesso e a produção dessas notícias? E o que caracteriza uma fake news? Quem nos ajuda a entender é a doutora e mestra em Direito, Alana Dalla Santa. Não é mesmo, professora? Bom, as fake news são, numa tradução livre, notícias falsas. Mas o conceito de fake news ele é bastante abrangente, ele vai para além dessa definição de tradução. A gente pode definir as fake news como a propagação e a produção de notícias, mas com o objetivo de intencionalmente distorcer os fatos. Então, as fake news elas vão exaltar ou prejudicar a imagem pessoal ou de instituições. Então, nesse sentido, quem promove e propaga as fake news tem um objetivo de manter vantagens econômicas, políticas ou ainda outras. A ocorrência de fake news é historicamente relatada, mas nós temos uma popularização tanto do uso do termo quanto do fato de divulgar notícias falsas a partir das eleições de 2016 nos Estados Unidos. Isso acontece principalmente com o uso e distorção de discursos políticos. Nós vemos o fenômeno das fake news se repetirem também em outros processos democráticos, a exemplo do Reino Unido e do Brasil. Nas eleições presidenciais de 2018 no Brasil, inclusive, nós tivemos a criação de uma comissão parlamentar que tem o objetivo de verificar as informações que foram divulgadas de maneira falsa, a fim de prejudicar ou favorecer algum candidato, e ainda ataques cibernéticos, uso de robôs e divulgação e disparo automático de notícias vinculadas à eleição. Essa CPI ela ficou denominada como CPI das fake news. Então, as fake news elas saem de um contexto jornalístico de monetização da notícia, ou seja, era uma estratégia utilizada para conseguir likes, para conseguir visualização. E aqui a gente já pode falar do contexto do uso da internet junto às fake news. Com o uso da internet, nós temos uma estratégia de buscar audiência e recursos financeiros através dos acessos. Então, o uso da internet dissipou, potencializou demasiadamente o uso das fake news, porque a criação de uma manchete tendenciosa, de certa forma, ou chamativa, ela vai fazer com que essa notícia receba muitos acessos, e isso pode ser um ponto positivo do ponto de vista jornalístico. A partir daí, as fake news são utilizadas não somente no âmbito jornalístico, mas também no âmbito de marketing político. E essa é uma importante diferença que o uso da internet gerou para a potencialização das fake news. São concomitantes os fenômenos de acesso à internet e da potencialização das fake news. Nesse sentido, qualquer pessoa tem acesso a um smartphone e aí ela vai poder acessar uma quantidade ilimitada praticamente de informações e também produzir conteúdo. Isso faz com que a produção de conteúdo não passe apenas por critérios jornalísticos ou científicos. Então, qualquer conteúdo pode ser disseminado nas redes e servir de base para a formação da opinião pública. É também nesse sentido que alguns autores vão dizer que a gente tem uma era chamada de pós-verdade, onde as pessoas, dentro das redes sociais e das plataformas, vão acessando informações que condizem com o que elas de fato já pensam e acreditam. A isso a gente vai chamar de viés de confirmação. Isso, de certa maneira, limita a nossa possibilidade de conhecer o contraditório. Isso tem um impacto importante na democracia, que exige que a gente tenha acesso a uma informação de qualidade e variada. Então, as fake news, elas estão no assunto do dia, principalmente porque elas têm uma importância para a formação da opinião pública nos processos eleitorais. Por isso, a gente tem que estar muito atento à informação que a gente vai agregar para a nossa formação pública, principalmente no ambiente eleitoral. Então, as fake news são um assunto que estão na ordem do dia, principalmente porque elas têm um impacto importante nos nossos processos democráticos, a exemplo dos outros países, É importante que a gente saiba avaliar, por esse motivo, como a gente faz a coleta e aceitação de informações, e isso também vai ter um impacto na maneira em que a gente dissemina as informações. A maneira como a gente coleta informações para
formar a nossa opinião vai impactar diretamente na nossa escolha de voto. Porque se basear em informações inverídicas e deturpadas, vai ser prejudicial à nossa escolha e, portanto, à democracia. Distorcer os fatos, buscar audiência, prejudicar ou exaltar pessoas públicas, órgãos do governo, empresas. As fake news são interferências nocivas para o processo político. Elas prejudicam e muito a democracia de um país. No próximo vídeo, vamos entender como identificar elas e também as deepfakes. Até lá! Nosso voto, nossa voz.